Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa vida, ela existe para estar unida ao Senhor. E no dia do nosso batismo, nós fomos enxertados nele. É isso que aconteceu conosco. Nós deixamos de sermos ramos soltos e fomos colocados na videira. Para quê? Para recebermos dela a vida. E o que nos une ao Senhor? É o Espírito Santo, é o amor, é o Espírito que dá vida. Então, quando nós nos separamos do Senhor, nós acabamos por definhar até morrer. Hoje nós ouvimos no Evangelho: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. São Cirilo de Alexandria vai nos dizer: os ramos que estão unidos a ele, como que inseridos e enxertados nele, ou seja, no Senhor, correspondem aos que tornaram-se participantes de sua natureza pela comunicação do Espírito Santo, ou seja, no dia do nosso batismo. De fato, é o Espírito de Cristo que nos une a ele. E veja, o ser enxertado nele aconteceu de forma gratuita. O Senhor, no amor, escolheu nos recriar, e assim o faz nos revestindo de si mesmo. Nesse processo, nós somos chamados a também responder. Porque veja, toda ação de Deus é Ele quem toma a iniciativa. Toda ação de Deus para conosco é iniciativa dele. Mas nós começamos a ficar constrangidos com esse amor. E vamos percebendo que é necessário responder. E não é porque o Senhor está nos cobrando uma resposta, mas porque tudo nos é dado de forma gratuita. E chega ao nosso coração o desejo de responder à altura aquilo que o Senhor está me dando. Nesse processo, nós começamos a querer amá-lo de volta. Ou seja, corresponder à vida divina que nós recebemos dele. E vocês podem dizer: mas padre, como fazer isso? Porque muitas vezes nós queremos amar o Senhor, nós queremos obedecê-lo, nós queremos segui-lo, mas nós não sabemos como fazer. É preciso recordar uma coisa que é muito simples, mas que sem ela nada a gente faz. O Senhor está vivo em nosso meio. E muitas vezes nós tentamos nos relacionar com Ele como se Ele estivesse longe de nós e nos visse por um binóculozinho. Não, o Senhor Jesus está aqui agora. Ele ressuscitou verdadeiramente e continua a conduzir a igreja. Então nós precisamos pedir que Ele mesmo venha e nos forme. Que Ele mesmo venha para limpar os ramos. Que Ele mesmo vá dando forma à nossa vida. E isso é fácil? Nem sempre. Quantas vezes nós passamos o processo de ajeitar uma plantinha? Para a planta, não é um processo fácil. E todas as vezes que nós precisamos podá-la, ela vai sentir. Nós vemos a seiva escorrendo pelo tronco, nós vemos a planta ficar 2 dias meio murcha, mas depois vem a vida nova que se manifesta pelos ramos novos, pelas flores, pelos frutos. Assim também é na nossa vida. Mas veja, se o Senhor está vivo, se Ele está no nosso meio, como receber cada vez mais a vida divina? Relacionando-se com Ele, estreitando a nossa amizade com Ele, deixando que Ele nos ame, deixando que Ele nos forme, mas existe uma forma prática de fazer isso. Em 3 passos. Primeiro, nós precisamos ter uma vida de oração, ou seja, precisamos entrar na presença do Senhor. Porque a oração é isto, é um diálogo de amor. Ou seja, eu sou levado à presença do Senhor para que Ele me fale. E porque Ele me fala, eu vou também falar com Ele. Então assim eu vou responder a todo o amor que Deus vai me amando, com muita simplicidade, mas com muita liberdade também.
O Senhor é nosso amigo e está disposto a ouvir o que está no nosso coração, mas é preciso que nós estejamos dispostos também a ouvi-lo. Então a vida de oração, ela é uma vida de mão dupla. Ao passo que eu deixo que o Senhor me fale, eu vou também falando a Ele. Depois, precisamos estreitar o laço com o Senhor com a vida de sacramentos. É estranho que nós vemos ainda hoje cristãos católicos que nunca vêm à missa, nem mesmo às missas de preceito. É estranho quando nós encontramos cristãos católicos que vêm à missa, mas não se confessam. Porque como eu vou receber essa seiva nova se o meu coração não está pronto para isso? E não nos enganemos, o pecado nos mata de dentro para fora. Então, biologicamente, nós continuaremos com a vida, mas espiritualmente estaremos mortos, definhando, caindo na tristeza e no vazio. Então, veja, é preciso ter uma vida de sacramento. É preciso, sim, ir à Santa Missa. É preciso comungar. É preciso confessar. E não só para que os outros vejam, mas para que eu possa continuar em comunhão com o Senhor. Porque, vejam, nós já fomos enxertados nessa videira. Isso é fato. Mas nós precisamos escolher continuar enxertados nela. É uma decisão nossa. Eu quero ou não seguir a Jesus. Eu quero ou não estar na presença dele. Eu quero ou não receber a sua vida. É uma decisão nossa. Mas veja, se eu quero, eu preciso de uma outra coisa ainda. Ter uma vida de caridade. É preciso. E não a caridade de dizer que eu faço caridade. Aquela caridade que me faz sair da minha zona de conforto. Aquela caridade que me faz ajudar o mais necessitado. E aqui o padre não está falando só dos bens materiais. Porque hoje existe também uma outra carência. Quantos da nossa comunidade sofrem com depressão? Quantos da nossa comunidade vivem na tristeza, sentindo falta de um abraço, do acolhimento, do amor daquele que diz, eu estou aqui para o que você precisar. E muitas vezes nós não estamos precisando só da comida na mesa. Nós precisamos nos sentir pessoa. Nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos nos sentir importantes. Mas muitas vezes nós estamos vivendo em uma comunidade, uma sociedade, melhor dizendo, que só quer utilizar das pessoas. Então a pessoa é importante para mim se ela puder me dar algo. Se ela não puder, não me interessa estar perto. Desculpe o padre falar, mas isso não é ser cristão. Então nós precisamos começar a estreitar os laços com o Senhor. E como fazê-lo? Vida de oração, vida de sacramento, vida de caridade. Assim a gente começa a seguir a Jesus e se configurando a Ele. O Evangelho diz, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E por que não dá fruto? Porque escolheu não receber a seiva da vida. Quando nós escolhemos viver no pecado, nós estamos escolhendo sair da presença do Senhor. Ou seja, nós estamos nos desligando da videira. Mas o Evangelho vai um pouquinho mais. Todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Esse é o processo em que o Senhor vai podando a nossa vida. Esse é o processo em que o Senhor vai nos formando. E quantos de nós já conseguiram crescer na vida espiritual em vista das nossas provações, de tudo aquilo que foi passando na nossa vida, pelos sofrimentos, pelas dores. É o processo em que Deus vai nos purificando, ou seja, vai limpando os ramos. Depois, seguindo mais um pouquinho, o padre já conclui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Santo Ambrósio, explicando esse versículo, vai nos dizer, nós somos como esses ramos da videira.
mas ele dá ênfase no processo de fecundar a videira. É preciso cavar em volta dela, é preciso cortar os ramos, mas destes ramos cortados existem dois tipos. Os primeiros são ramos férteis, mas que precisavam ser podados. Então o agricultor vai tirá-lo de onde ele está e replantá-lo em outro campo. E quantas vezes o Senhor nos exigiu mudar um pouco? Às vezes nós não estamos sendo fecundos em um lugar porque não é o nosso lugar. E o Senhor vai nos conduzindo para outro lugar, para outra missão, para outra realidade. Depois, existem os ramos que serão jogados fora porque são inférteis. Mas uma coisa interessante, é preciso amarrar aqueles que foram podados no alto. Quem aqui já viu uma plantação de videiras? Ela tem como que varais. A videira ela é presa numa estaca e os ramos é preso em um tipo de varal, para que ele fique alto. E aqui ele vai dizer qual é o sentido disso. Na igreja, todos são iguais. Todos possuem a mesma dignidade. E o Senhor usa a imagem da videira justamente para enfatizar isso. Para que aqueles que são ricos não se achem melhor do que os outros. Para aqueles que são pobres não se achem inferior aos outros. Então os ramos eles ficam todos presos no alto. Para que ninguém caia na tentação de se encurvar e voltar para a terra. Vejam como o Senhor é belo nos detalhes. E aqui ele vai nos mostrando também que todos juntos, iguais em dignidade, somos chamados a olhar para o céu, porque lá é o nosso lugar. Precisamos olhar e buscar as coisas do alto. Então peçamos hoje, neste 5º domingo de Páscoa, a graça de possuirmos uma confiança perfeita no Senhor, mas sobretudo a graça de permanecermos unidos a Ele em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,